Hoje nós concluiremos o capítulo 3 de Filipenses. Aí restará apenas um capítulo, que é o último, 4. Então, hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 3, do versículo 10 em diante. Os irmãos acharam? Filipenses 3 e 10 diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o nosso corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Amém, irmãos. Irmão, certa vez, um seminário norte-americano, seminário é aquele lugar, irmãos, que prepara obreiros, prepara pastores, que instrui, né, que as pessoas vão estudar, aqueles que têm um chamado ministerial vão se preparar. E aquele seminário americano estava preocupado, irmãos, em melhorar a sua metodologia. Eles estavam querendo melhorar o curso, querendo melhorar a qualificação dos obreiros, e a proposta deles era identificar algumas deficiências no curso, né? Aquilo que eles achavam que precisavam aperfeiçoar. E aí o que eles fizeram? Eles chamaram uns ex-alunos, que na ocasião já eram pastores, já estavam, né, na obra, chamaram aqueles ex-alunos para fazer ali uma pesquisa com eles. E a pesquisa perguntava o seguinte: em qual área eles se achavam mais despreparados? Em qual área eles achavam que o curso não os qualificou devidamente? E a resposta, irmãos, foi surpreendente, porque a resposta que mais se repetiu foi: como viver a vida cristã. A gente não aprendeu a viver a vida cristã. A gente veio para cá, a gente aprendeu um monte de doutrina, a gente aprendeu sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a oração, sobre o pecado, sobre a salvação, mas nós não aprendemos como colocar em prática tudo isso. Não é verdade? Porque lá fora a coisa é diferente, né? É aquela questão: eu fui salvo, e agora? O que eu faço? Né? Como viver a tudo aquilo que a Bíblia me ensina na vida diária, no cotidiano? Porque na vida diária eu tenho que lidar com problemas, eu tenho que lidar com pessoas fáceis, eu tenho que lidar com pessoas difíceis. E como colocar tudo isso que eu aprendi lá, na prática? Essa foi a principal queixa daqueles obreiros, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque o trecho de hoje, ele é rico, irmãos, em nos trazer algumas recomendações práticas. Tanto o trecho de hoje, quanto o restante da epístola. Ela é muito prática. Como viver a vida cristã, irmãos, no cotidiano, no seu dia a dia.
Porque a semana passada, os irmãos se lembram, que nós falamos como foi a conversão de Paulo, quem ele era, né? Hebreu de hebreus, a sua origem familiar, a sua formação no judaísmo, a sua conversão, como que ele teve encontro com Cristo. E ele agora, irmãos, ele vai nos mostrar como que ele colocou tudo isso em prática, como tem sido a sua vida após a sua conversão. Tanto é que o título que eu dei para essa, que eu peguei emprestado, na verdade, né, de Steve Lawson, dessa mensagem é voltando para casa correndo. Como que agora, depois de se converter, Paulo agora está voltando para casa e ele está fazendo isso de forma correndo. Então, e na verdade, irmãos, todos nós somos assim. Desde o dia em que você se converteu, você está voltando para casa. Não é verdade? Desde o dia que você aceitou Jesus, a tua caminhada tem sido no rumo de casa. E por isso estamos ansiosos em chegar logo. Você não tem ansiedade, irmãos, de chegar logo em casa? Não é verdade? Tenho ansiedade, irmãos. Poxa, encontrar o meu verdadeiro descanso, o meu verdadeiro repouso, a minha verdadeira alegria. Então todos nós, irmãos, estamos trilhando o caminho de volta para casa. E o que Paulo vai nos dizer é o seguinte: esse caminho, às vezes, ele é perigoso. Ele tem obstáculos, ele tem armadilhas. E como nós devemos viver então este caminho com prudência? Temos que ser prudentes, irmãos, nessa caminhada. E o que Paulo vai nos dizer é o seguinte: desde que eu comecei a voltar para casa, a prioridade da minha vida mudou radicalmente. O meu grande interesse agora, qual é? Versículo 10, conhecê-lo. Cada vez que eu volto para casa, cada passo que eu dou, cada perto que eu estou da minha casa, mais eu conheço aquele que me salvou, mais eu conheço aquele que me chamou de volta para casa. E a minha grande ansiedade é conhecê-lo cada vez mais. Eu conheço, irmãos, Jesus, mas eu quero conhecê-lo profundamente, é o que Paulo está dizendo. Tudo que eu faço daqui em diante é adquirir, é ter o conhecimento de Cristo, é me relacionar com Ele todos os dias e saber mais e mais acerca dele. Por isso que ele vai dizer: o meu viver desde então é Cristo, o meu viver é Cristo, o morrer é lucro, porque eu morrer, eu vou conhecê-lo, aí sim, de verdade, sem nenhuma venda, sem nenhum obstáculo, eu vou conhecê-lo como ele é. Mas, enquanto isso não acontece, eu quero viver conhecendo cada dia um pouco mais de Cristo. Irmãos, você conhece Jesus, mas você não sente ansiedade? Você não sente no seu coração de falar assim: eu conheço tão pouco? Não é verdade, irmãos? Eu conheço tão pouco dele, eu experimento tão pouco dele, eu preciso experimentar tão mais. Às vezes, irmãos, numa oração como nós fizemos hoje, parece que a gente tem aqueles lampejos do conhecimento, sabe? Puxa, hoje eu conheci um pouco mais, é isso. Agora eu conheci um pouco mais, agora eu senti um pouco mais. Mas aquele anseio, irmãos, de conhecê-lo de verdade, de sabê-lo quem ele é de verdade, de conhecer o cheiro, de conhecer a voz, sabe? E Paulo vai dizer assim, ó: eu quero experimentar o poder da ressurreição em cada área da minha vida, sabe? Ele sabia, irmãos, que nessa jornada, nesse conhecimento, ele não tinha poder nele mesmo, ele precisava que o Cristo ressuscitado, o poder da ressurreição de Jesus, o potencializasse, irmãos, a viver na vontade de Deus, sabe? Conhecer o poder da ressurreição é Cristo estar vivo comigo em todos os momentos, está do meu lado, está me guiando, está me conduzindo. Eu preciso conhecer o poder da ressurreição de Cristo no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, o Cristo vivo vivendo em mim. É isso, é conhecer o poder da ressurreição. Por nós mesmos, irmão, não dá. É o poder de Cristo guiando em todas as coisas. Aí ele vai dizer assim: conhecê-lo, o poder da ressurreição e a comunicação das suas aflições. Ele fala o seguinte: cada vez que eu andar com Jesus, quanto mais eu andar com Jesus, quanto mais eu conhecê-lo, e quanto mais ele ser conhecido através da minha vida, mais perseguido eu serei, mais lutas eu enfrentarei, porque o mundo que eu estou é hostil a ele. Quanto mais Cristo se revelar através de mim, mais tribulação eu passarei, mas eu quero conhecer isso. Por isso que a igreja primitiva se alegrava nas tribulações, irmãos, porque ela sabia,
né? É Cristo se revelando, é Cristo se mostrando ao mundo através de nós. E isso eu quero conhecer mais, eu quero conhecer Ele até nas aflições, até nas lutas, sabe? Tem uma frase de Lutero que dizia o seguinte: se deram ao nosso mestre uma coroa de espinho, por que nós vamos esperar uma coroa de rosa? Verdade? Se ele sofreu, você está querendo o quê? Eu quero conhecê-lo até nas aflições. Eu tenho um novo anseio na minha vida, uma nova prioridade, mas eu também tenho um novo alvo. E olha o que Paulo vai dizer: não que eu já tenha alcançado. Versículo 12. E quem disse isso, irmãos, foi Paulo. Quem disse isso, irmãos, não foi um pastor fulano, foi Paulo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Sabe qual é a lição aqui, irmãos? Eu já falei sobre isso em outra meditação, que uma coisa importante na vida do cristão, irmãos, é uma santa insatisfação. Entre aspas, santa insatisfação. Havia alguns, nós falamos isso na introdução da carta, havia alguns ali na igreja de Filipos, irmãos, que eles se achavam perfeitos. Perfeitos. Eles achavam que eles tinham alcançado um nível espiritual tão alto que eles não podiam melhorar mais. Eles não podiam se santificar mais. Eles já se achavam glorificados aqui na terra. Nós somos perfeitos. E Paulo, irmãos, parece que vai confrontar esses homens, dizendo assim: não que eu haja cansado, mas eu prossigo. Você está satisfeito com a tua vida espiritual? Eu não. Eu preciso melhorar. Sabe qual é o nosso problema hoje, irmãos? É que os crentes estão satisfeitos. Os crentes são tão pobres, irmãos, da glória de Deus, fracos das coisas de Deus, e se acham satisfeitos. Por que a gente tem tão poucas pessoas orando? Porque as pessoas estão satisfeitas. Só ora quem está insatisfeito, irmãos. Só ora quem sabe que precisa melhorar. Só ora quem sabe que precisa de mais. Sabe, irmãos? Sabe por que as pessoas estão satisfeitas? Porque elas estão se comparando com quem está pior do que elas. Não é verdade? A pessoa fica satisfeita e fala: porque eu tenho um parente lá que nem servir a Deus não serve. É um cachaceiro, é um idólatra, eu não faço nada disso. E ela se compara com esse tipo de gente. E agora, o que Paulo fala aqui, que eu prossigo, por quê? Porque o meu alvo não é o cachaceiro, não é o idólatra, não é o adúltero, o meu alvo é Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu falo: meu Deus, como está longe. Aquilo que eu fiz hoje, Cristo faria tão diferente. Ele faria tão diferente. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha o que eu pensei. Então essa santa insatisfação, irmãos, ela vai nos fazendo prosseguir, nos deixando humilde, falando: eu preciso melhorar. Sabe, a pessoa fala assim: não, eu já li a Bíblia inteira. Pouca gente leu a Bíblia inteira, eu já li. Mas ela se esquece daqueles que leram 30, 40, 200 vezes a Bíblia inteira. Então ela está sempre se comparando por baixo. Ela está sempre se nivelando por baixo. E ela fala: tá bom, assim tá bom, né? E aí, irmãos, ela fica: eu estou acima da média. Olha o mundo como é que está. Eu estou muito acima da média. E ela fica nisso, né? E aí fica o famoso medíocre, né? Sempre procurando estar na média. Mas ele nunca olha para Cristo, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu prossigo. Sabe, a linguagem, irmãos, e a gente vai ver muito isso nas cartas de Paulo, é rico. Paulo está sempre usando a linguagem de um atleta ou de um exército. Porque Paulo, irmãos, era um pregador para os gentios. Então ele pregava na linguagem que o povo conhecia. Ele usava muito a linguagem das Olimpíadas de Atenas. Ele usava muito a linguagem das guerras do exército de Roma. E aqui ele está usando a linguagem de um velocista. Um velocista, alguém que está numa corrida de velocidade, não sei, aquele sprint, né? E ele não se distrai com nada. O alvo dele, vê o Bolt correndo, por exemplo, o alvo é a linha de chegada. Eu não me distraio com nada, eu prossigo, eu avanço. Tem muitas distrações nesse mundo, porque se eu parar, eu perco a corrida. Se eu parar, eu vou desistir. Se eu parar, eu serei um derrotado. Mas eu sigo olhando para o alvo, sabe? Por isso que ele fala: não julgo que o haja alcançado. Sabe, irmãos, essa frase de Paulo, não que eu haja alcançado, quando ele diz, sabe o que ele está fazendo aqui? O autoexame. O autoexame. Lembra do texto da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e
coma deste pão. Mas eu me examinar, não baseado, volto a dizer, na vida de quem está pior, mas baseado nas Escrituras. É quando eu leio as Escrituras, é como se eu estivesse diante de um espelho. Meu Deus do céu, como eu estou feio, como eu preciso melhorar, como eu estou longe disso. É baseado aqui, ó. Essa é a nossa regra, é o que Paulo está dizendo. Sabe, irmãos, cada pregação que a gente ouve, como essa de hoje, deve nos colocar diante do espelho. Eu, você, cada um de nós. Olha, eu preciso prosseguir. Porque tem gente, irmãos, que está achando que a corrida é leve. Está correndo por lazer. Aquele Cooper que o pessoal faz lá no Vila Lobos. Não é isso não, irmãos. Aqui é corrida de velocista. É corrida que exige todo o esforço, toda a atenção, toda a disciplina para alcançar. É o que Paulo está dizendo. É disciplinar o coração. E o que ele vai falar? Nesse processo é necessário esquecer as coisas que atrás ficam. E quando Paulo fala, irmãos, das coisas que atrás ficam, você pode pensar em duas coisas: os fracassos, ok? Aqueles fracassos que eu tive ficaram para trás, eu vou correr, não posso ficar preso naquilo. E os sucessos também. Aquelas experiências que eu tive, aquelas vitórias que eu tive, ficaram para trás. Eu preciso de mais, eu preciso de novas, porque eu estou insatisfeito. Eu não posso ficar a vida inteira contando aquela bênção lá de trás. Glória a Deus por aquela bênção, mas Deus tem novas bênçãos para me dar. Então eu prossigo, eu avanço. Porque o mais importante aqui, irmãos, não é o quanto nós já corremos, mas é o quanto falta para chegar na linha de chegada, ok? Para alcançar a linha de chegada. Não é o quanto eu já fiz, é o que eu preciso fazer. É uma insatisfação constante. Sabe, irmãos, e este esquecimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esta palavra nos dá a ideia, irmãos, da renovação da mente. A mente renovada, conforme Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é você esquecer aquilo que ficou, é você prosseguir. O nosso negócio, irmãos, está lá na frente. Nosso negócio não ficou para trás, não. Está lá na frente. Quem lança a mão do arado, irmãos, não pode olhar para trás. Você não sai fora, né, meu Daniel? Você não sai fora. Olhe para frente. E Paulo, irmãos, ele parece aqui que vai fazer um jogo de palavras. Porque olha o versículo 10, ele vai dizer assim, o versículo 12. Não que eu haja cansado, ou que eu seja perfeito, não é verdade? Aí olha o versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Mas espera aí, Paulo fala que não era perfeito, agora fala que é perfeito. Paulo está sendo irônico aqui, irônico com aqueles que se achavam perfeitos. E Paulo está dizendo aqui no versículo 15, irmãos, essa perfeição que ele fala aqui, fala de maturidade. Alguém, irmãos, que consegue compreender que não chegou no alvo, alguém que consegue reconhecer a sua pequenez, porque aqueles que se achavam perfeitos, irmãos, tinham parado de correr, tinham parado de competir, mas tinham, como eu falei, a vida cristã como um lazer. Mas Paulo fala, vocês estão negligenciando a salvação, vocês não são perfeitos, vocês precisam melhorar, precisam santificar mais, precisa buscar mais, precisa se humilhar mais. E aí no versículo 16, aqui traz o ensinamento, irmãos, que eu considero o mais importante, talvez a mensagem de hoje. Não esqueça esse ensinamento, grife na sua Bíblia, marque aí do lado. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 16, mas naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regras e sintamos o mesmo. Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu volto a dizer, Paulo está de novo usando a linguagem de um exército. Quando Paulo está falando aqui, irmãos, que sigamos a mesma regra e sintamos o mesmo, sabe o que ele está querendo dizer? Devemos andar em marcha. Sabe aquele soldado que anda em marcha, irmão? Que se olha até o movimento da perna, se você olhar na lateral assim, parece que é uma perna só. É tudo igualzinho. Como que pode, né? É o passo. Então está tudo ajustado, irmãos, no movimento, está tudo ajustado no tempo, tudo certinho. É o que Paulo está dizendo aqui, nós devemos andar na mesma marcha, seguindo a mesma regra, é manter o bom passo, e isso, irmãos, é uma doutrina importantíssima na Bíblia. Lembra que esses dias atrás eu falei que todo ensino novo é uma heresia velha?
Não é verdade? Devemos rejeitar novas doutrinas, porque o nosso padrão está na palavra de Deus, e ela, a palavra, é quem dita a nossa marcha. Nunca perde a validade, ela nunca está desatualizada. A palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã, ok? Tem mais notícia atualizada e mais notícia futura do que o jornal de amanhã. Então, assim, ela é quem dita as nossas regras. Porque, irmãos, os falsos mestres daquela época, como os de hoje, estavam prometendo levar a igreja para novos caminhos. Tem igrejas, irmãos, que falam novas experiências, novos caminhos. Cuidado, é o que Paulo está falando aqui. E ele vai dizer assim: sede meus imitadores. Mas espera aí, versículo 17. Não é muita prepotência uma pessoa olhar para a igreja e falar: irmãos, pode me imitar. Se vocês fizerem o que eu faço, Deus estará com vocês. Fala, mas que arrogância, né? Que, né? Está se achando. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte: eu estou marchando no ritmo do general. Eu estou marchando no passo dele. Vocês sigam o meu passo. Vocês sigam o meu passo. Sabe o que é isso, irmãos? A igreja precisa de exemplos para serem seguidos. Olha a responsabilidade. Olha que responsabilidade. Isso daqui, irmãos, está falando do princípio do discipulado. Sabe o que é o discipulado, irmãos? É você fazer imitadores. O conceito é esse, é fazer imitadores. O nosso desafio, irmãos, não é trazer novas coisas. O nosso desafio é imitar aquilo que a Bíblia nos... É o passo do general. É andar conforme ele. Lembra da marcha. Lembra da marcha. Então, assim, eles devem, irmãos, observar os crentes maduros e fazer igual. A maturidade cristã, o crescimento cristão, não virá pela inovação, virá pela imitação. O princípio bíblico é de imitar. É imitar, irmãos, é imitar os passos. E sabe, irmãos, essa imitação, esse discipulado, ele não se adquire do dia para a noite. É necessário ajustes, é necessário, irmãos, disciplina, é necessário tempo. A vida cristã é imitarmos, ajudando outros a imitarem também. O passo, Jesus já deu. O caminho, Jesus já traçou. Não há espaço aqui, irmãos, para autenticidade. Jesus disse assim, ó: basta ao discípulo ser como seu mestre. Mas a gente vive épocas de inovações. Vamos inovar. Novos caminhos, novas fronteiras, novos. A Bíblia fala: imite. Jesus nunca disse para alguém assim, ó: eu vou salvar você e você siga o teu rumo. O que Jesus fala? Venha após mim, segue-me, me imite, vá na marcha. Aí essa marcha, irmãos, ela passou de Jesus para os apóstolos, ela passou dos apóstolos para os pais da igreja, lá na frente para os reformadores, para aqueles irmãos que vieram fundar a Assembleia de Deus aqui no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wing, veio para nós, veio para os nossos pastores e vai passando, irmãos. É a marcha, é o passo, é o compasso, é o tempo, é a velocidade, é isso. A igreja anda assim, irmãos, é uma verdadeira imitação. Sabe, irmãos, é nos esquecer de nós mesmos, é uma renúncia. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, que às vezes algumas pessoas chegam e falam assim: mas às vezes você fala igual o pastor Veiga. A gente não é que a gente plageia a pessoa, é que você fica 20 anos ouvindo a pessoa, irmãos, não tem como fazer diferente. Você, entendeu? Você aprendeu a marcha, você aprendeu o jeito, você aprendeu como faz, e aí você faz igual. Sem você querer, você faz igual, porque você se torna um discípulo, porque você imita, sem você saber. Mas essa imitação que eu falo é imitação bíblica, você entende? É saber como faz, é saber como anda. É o que Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores. A marcha é essa. Sábio, irmãos, é o crente que tem várias dessas pessoas em suas vidas, líderes, mentores. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, irmãos, era o ensino do pastor Veiga e a oração com o irmão Roberto, falecido irmão Roberto, que Deus, o abençoe, já está abençoado na verdade.
Mas era orando com um e aprendendo com o outro. E a oração, direto, aquele fervor, aquele negócio. E vai, clama, não podia orar quieto. Meu Deus, eu estou cansado. 2 horas orando já, clama, busca. E aí em 3 meses, nos batizaram com o Espírito Santo, não sabia nem o que era. Mas era o ritmo. Eu sabia que tinha que ser daquele jeito. E não precisava falar para mim, larga o pecado, larga isso. Já sabia. Jesus já estava transformando a vida. Um jovem, 17 para 18 anos. E foi nessa marcha, irmãos. E não consegue andar diferente, não consegue seguir outro caminho. Sabe que o caminho é esse, a forma é essa, o método é esse. Sede, pois, meus imitadores. Sabe qual é o problema, irmãos? Que tem muito crente hoje desorientado, porque ele acha, irmãos, que ele não precisa desse tipo de influência. Ele acha que ele consegue inovar. Ou então, sabe qual é o problema, irmãos? Você sabia quando a gente fala assim que o evangelho, você não precisa ser autêntico, você tem que ser um imitador? No fundo, não existe autenticidade em lugar nenhum. No fundo, não existe. Ninguém é autêntico. Ela sempre está imitando alguém. Sempre está sendo influenciado por alguém. O problema se torna quando a pessoa, ao invés de ser influenciado pela palavra, pelos homens que estão aqui, ou pelos seus líderes, é influenciado pelo Neymar, pelo sei lá quem, pessoa sem Deus. Não, quem dita a minha regra, quem dita a minha moda, quem dita é ele. Irmãos, olha a responsabilidade da igreja. Nós ditamos a marcha para quem está chegando. Uma irmã chega na igreja, se converte, aceita Jesus, como eu falei, aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Ela vai olhar para quem? Para as mais velhas. Ela vai olhar para quem já está. Vai olhar para o círculo de oração, vai olhar para as esposas dos obreiros, vai olhar para as... Eu vou fazer igual, eu tenho que fazer assim. Aí se pega alguém que está... Vai fazer igual, irmãos, vai desviar a pessoa. E aí, olha o que Jesus fala. Se você fizer pecar um dos meus pequeninos, é melhor lhe fosse que você pendurasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. O suicídio seria melhor. É o que Jesus fala. Do que você fazer pecar. Por quê? Porque você está sendo observado, você está sendo olhado e vão te imitar. E se te imitarem, vão chegar aonde? Qual vai ser o destino de quem está te imitando? Olha o que Paulo está dizendo. Sede meus imitadores. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, baseado neste ensino, por isso que eu falei, não esqueça esse ensino, a imitação. Tem um livro, inclusive é de um católico, mas é um livro bom, Thomas Kempis, chama Imitação de Cristo. Eu fiquei pensando, meu Deus, sabe o que acontece? Não importa o que eu fale tanto para os meus filhos, não basta aquilo que eu falo para os meus filhos, porque eles vão imitar. Não é verdade? Não adianta falar para o meu filho, filho, o caminho, o papai vai por aqui, mas o caminho é por ali. Ele vai comigo. O que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho. Porque ela vai pegar o teu exemplo e ela vai te imitar. Ela não vai ouvir tanto o que você fala, mas ela vai fazer o que você faz. Que responsabilidade, irmãos. Você está sendo imitado, sabia? E você também deve imitar. Quem eu estou imitando, irmãos? E onde chegarão aqueles que me imitam? E Paulo vai continuar, irmãos, a carta, senão a gente fica preso aqui nesse ponto, que é um ponto importante, eu quis frisar, mas vamos avançar. Paulo vai dizer assim, existem também aqueles que nós não devemos imitar. Aqueles, irmãos, que a gente deve aprender a não fazer igual. E Paulo vai falar, irmãos, acerca deles chorando com lágrimas nos olhos, irmãos, porque sabe o poder de destruição que esses homens têm. Quando Paulo fala assim, acerca deles eu falo com lágrima nos olhos, sabe o que Paulo está dizendo? Porque eu sei que eles levarão outros atrás deles. Porque o falso mestre, ele tem poder de influência. Porque eles são treinados para isso, são treinados para tirar pessoas da marcha correta. Eu falo isso chorando, porque eu sei que eles não vão sozinhos para a destruição, eles levarão um rebanho junto. Porque são inimigos, irmãos, da cruz de Cristo. E Paulo, irmãos, vai começar a falar deles. Olha o versículo 19. Paulo vai começar a falar deles do fim para o começo. Ele faz a ordem inversa. Ele fala assim, o fim é a destruição. O fim é a destruição. O Deus é o ventre. A glória é a própria vergonha ou a confusão. E só pensam nas coisas terrenas. Olha só, ele vai do final para o começo. Se você inverter, colocar do começo para o final, é o seguinte, a mente é terrena,
Vai do final do versículo para o começo dele. A mente, ela é terrena, ok? A mente sendo terrena, ela vai estabelecer desejos maus e vai estabelecer um falso Deus. E vai desembocar na ruína. Tudo vai começar por uma mente corrompida, por um falso evangelho, que produz uma falsa esperança, que alimenta falsos ou perversos desejos, tirando Cristo do coração. Qual é o Deus deles? É Jesus? Não, é o umbigo, é o ventre. Qual é o Deus deles? Eles mesmos. A vida deles é centrada neles mesmos. Qual é a glória deles? A glória deles é a confusão, é a vergonha. Ou seja, eles se engrandecem de coisas, irmãos, que eles deveriam se envergonhar. Coisas que eles deveriam se envergonhar. É aquilo que Isaías, no capítulo 5, versículo 20, fala assim: eles chamam de bem mal, chamam de trevas luz, chamam o doce do amargo. Eles invertem os valores. Esses homens, eles invertem. Porque o coração deles é sedento por coisas terrenas. E pior é isso, irmãos. Eles levam essa mentalidade, irmãos, para o coração das ovelhas. Um bando de pessoas, irmãos, que vivem em função de prosperidade financeira, status social. O culto se torna um desfile, né? O mais abençoado no rebanho, qual que é? É aquele que tem o melhor carro e mora na melhor casa. Essa mentalidade levou para o povo. E o povo está sendo destruído por causa disso. Tudo o que pensam e tudo o que fazem é visando a si próprios. Mas vamos concluir, irmãos. Que Paulo vai acabar o capítulo. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo falando desses homens chorando. E hoje a gente não chora. Você já imaginou quantas pessoas estão indo para o inferno, irmãos, por seguirem um falso evangelho? Que frustração, irmãos, quando chega lá e vê que o fim foi a perdição, porque foram enganadas, porque nunca conheceram a verdade, ou porque também nunca quiseram conhecer a verdade, nunca quiseram ser confrontadas pela palavra, mas preferiram algo mais, né? Mais agradável, mais light. E o verso 20, Paulo vai dizer: ah, mas nós não. Por quê? Porque a nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. A versão que eu estou fala assim: a nossa cidadania está nos céus. Perceba, irmãos, que o verbo não é futuro, o verbo está no presente. A nossa cidade estará nos céus, a nossa cidadania estará nos céus. Não, a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, hoje mesmo eu sou cidadão de lá. A Bíblia não diz, irmãos, que nós seremos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Lá em Efésios, Paulo fala assim: nos ressuscitou com Cristo e nos fará assentar nas regiões celestiais? Não, nos fez assentar em regiões celestiais. Coloca o verbo no passado. Ele nos fez assentar. Lá em Colossenses, Paulo fala assim: ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É tudo coisa que já aconteceu. É hoje, irmãos. Você é cidadão do céu hoje. Isso daí nos leva à santificação. A consciência de que eu sou um cidadão do céu agora, hoje. Sabe, irmãos? Porque tudo, a Bíblia vai nos mostrar que tudo isso começou quando eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu nasci do céu. Ok? Na minha conversão, eu nasci do céu, eu recebi a cidadania do céu, a minha certidão de nascimento lá do céu, e estou voltando para casa. Então eu já sou do céu. Não é que eu serei do céu, você já é do céu. Sabia? Ah, mas ele fala: mas ainda neste corpo tão abatido. Mas ele será transformado, o que Paulo vai dizer. Eu fico imaginando, irmãos, nunca mais a irmã Silvia, a irmã Marli, a irmã Dios, nunca mais haverá ninguém, irmãos, anotando um pedido de oração por saúde, como nós tivemos 3 hoje. Ali não haverá pedido de oração, porque o corpo será transformado. Brilharemos, irmãos, como estrela. Pisaremos em lugares nunca antes. Irmãos, nenhum filme de Hollywood, nenhum filme, irmãos, consegue reproduzir sequer uma faísca do que é o céu. Porque a Bíblia fala que nunca subiu ao pensamento do homem. Aí você pega hinos como da harpa, é o exilado, né, da linda pátria, estou bem longe, passarinhos querem me encantar. Aí você tenta imaginar o céu, mas a gente não consegue alcançar. Não dá, sabe? E a coisa interessante, irmãos, que ele vai dizer assim: sim, nós teremos um novo corpo.
Mas sabe o que acontece? Fala assim, será um novo Mateus? Não. Será o mesmo Mateus transformado. A ideia é uma continuidade e ao mesmo tempo de uma descontinuidade. Como é que pode isso? Não será um outro eu, será o mesmo eu, mais novo. Como é que entende isso? Não será um outro você, será você, mas transformado. Você novo. Dá para entender isso? Eu não consigo não. Mas é isso que a Bíblia fala. Eu serei transformado, mas será a partir disso. Não será a partir de algo novo. Não, será a partir disso. Feito novo. Feito outro. Um outro eu. Coisas que, esse corpo não vai fazer parte. Aí descontinua. Mas a minha alma, sim, aí continua. Mas totalmente transformado. É o que a Bíblia fala. Você é um cidadão do céu. Marche. Imite esses homens. Imite o que eles fizeram. Imite o que eles ensinam. Irmãos, que nós possamos ter mentores. Irmãos, que Deus possa levantar na chácara inglesa irmãos e irmãs, para quando chegar alguém e falar assim, eu vou fazer igual. E fazendo igual, sabe onde vai chegar? Lá no céu. Lá na glória. E aí quando chega lá, fala, você nem sabia, mas sabia que aquilo que você fez, fulano fez igual e eu abençoei ele? Sabia que tinham pessoas andando atrás de você, te seguindo, te olhando, te observando? Teus filhos também, mas não só eles, irmãos, pessoas que chegaram na igreja desorientadas, o que eu faço agora? Eu me converti, mas que negócio é esse? Como é que eu tenho que viver? E começar a olhar para a tua vida, e através da tua vida, foram também salvas. Que responsabilidade nós temos, e glória a Deus por isso, que o Senhor nos capacite, irmãos. Fiquemos em pé, vamos orar a Deus. Profunda, né, irmãos? Como é que a pessoa escreve isso da prisão, irmãos? Açoitado, irmãos. Vai escrever um negócio desse? Vai pensar, ele não estava pedindo oração por ele. Olha a profundidade que Paulo alcança, irmãos, de uma prisão, talvez mais fria do que hoje à noite, sem o devido agasalho, talvez com dores no corpo, doente. Ele começa a escrever para Epafrodito levar a carta para a igreja, que precisa das orientações, irmãos. E olha o que ele escreve. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Aldinho, por favor, ore por nós. Pai do Senhor da igreja, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus.